Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 27 de agosto de 2015, quinta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Ontem, nós tivemos no índice um candle mais sólido de alta, abertura mínima, fechamento na máxima, superação das máximas, duas máximas anteriores. A gente estava tendo a configuração de um inside day e agora o mercado saiu desse inside day. E isso deixou mais claro para nós a formação então de um fundo em cima dessa região que era extremamente esperada como suporte importante. A gente esperava realmente uma reversão. Estava faltando um candle, esse candle apareceu ontem e, portanto, a gente poderia esperar um repique no pregão de hoje, próximos pregões. Como eu mencionei ontem, o stop ficava um pouco caro, se a gente fosse considerar a mínima, mas o risco valia a pena, porque as chances do mercado repicar eram bastante significativas. O pregão de hoje foi um pregão de forte alta. O mercado fechou com 3,64%, uma alta muito significativa. Uma alta, ontem foi quanto? Deixa eu pegar aqui, o Profit às vezes me complica um pouco. 13,35 foi uma alta até maior que a de ontem. E trouxe os preços, pessoal, já para uma zona de turbulência. Dá para dizer que o filé do movimento de alta já foi. A região sem obstáculos, onde o mercado conseguiria acelerar bastante. E agora ele começa a entrar numa zona onde já existem obstáculos. A gente já encontra, de novo, o meio desse canal maior formado pelo canal inicial e a projeção. O mercado já voltou aqui para o miolo, até ultrapassou um pouco. Aí já tocou a média móvel de 21 períodos na máxima de hoje. A gente começa a se aproximar do fundo anterior. E, considerando aqui essa perna de baixa, a gente já alcançou a retração de 0,618. Acredito no movimento de queda amanhã? Na verdade ainda não. Na verdade ainda não. Acho que o mercado ainda insiste mais nesse movimento de alta, mas já acredito que seja provável que a gente encontre alguma resistência. Então é capaz de a gente ter um candlezinho de queda amanhã, mas se isso acontecer, o mais provável é que o mercado ainda insista um pouco mais no movimento de alta. Se a gente for considerar a retração de toda a secundária de baixo que a gente tem até agora, a retração de 0,382 está aqui, batendo nesse fundo. Então, isso é um indício de que o mercado vai um pouco além da média móvel de 21 períodos, vai insistir um pouco mais. E outro aspecto que faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo, imaginando que o mercado vai insistir um pouco mais na alta, é a correção no tempo. A gente tem, considerando o candle que fez o fundo, a gente tem 4 candles de repique, num cenário onde a gente tem, se não me engano, 18 ou 17 candles de queda. Considerando uma retração de 50% o mínimo, a gente deveria ter pelo menos mais uns 4 candles, 3 ou 4 candles insistindo, fazendo parte dessa perna de alta. Então o mercado deve ir um pouquinho mais ainda. Ok? Qual tipo de estabelecimento você está procurando? Eu ando meio atrapalhado, meu celular aqui começou a falar sozinho comigo. Ontem eu estava muito atrapalhado. Eu não entendo. Atrapalhar só falar, fazer comigo. Resolveu falar. Deixa eu tirar isso aqui. Caramba, Siri fazendo passar vergonha. Continuando. No mercado americano, ontem, a gente também via um primeiro candle mais forte, abrindo espaço para o repique. E hoje nós tivemos um repique, a gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones. Ainda há espaço para esse repique. Percebe que na mínima o mercado bateu nesse suporte, essa linha intermediária de suporte foi bem testada. E agora o mercado vai repicando. Ainda não alcançou a retração de 68. E a gente está longe dos fundos mais recentes, mais importantes, mais recentes no tempo. Esse aqui. Então o mercado americano também tem espaço para subir ainda. Também pela retração de tempo. O S&P 500 futuro, mesma coisa. Até a retração de 68 aqui do movimento terciário tem espaço.
Esse ponto aqui não parece ter oferecido resistência. A resistência mais forte está nesses fundos aqui, por volta de 2038, então há espaço para o mercado americano também subir. Okay? Vou voltar para o mercado brasileiro. Vamos olhar o mini índice. Esse foi o movimento do mini índice. Tivemos um belo movimento de alta, uma abertura em gap de alta e convenhamos, que trade fácil de primeiro movimento. Hoje não foi um dia de muitos day trades, tá? Não foi. Mas os day trades que surgiram foram realmente fáceis, em especial o do índice. Olha que beleza de primeiro movimento. O mercado abre, faz na primeira hora um movimento de alta, na meia hora seguinte cai, e depois faz esse candle forte, violento, com tremendo volume, rompendo em primeiro movimento. Esse foi um trade fácil. A partir desse fechamento, o mercado ofereceu mais de 1.000 pontos. Pela média móvel de 9, o stop se deu na perda dessa mínima aqui. E aí a gente ainda conseguiu, no LS Live, visualizar uma oportunidade de scalp nesse teste aqui da média móvel de 21 períodos. O índice americano, S&P 500 futuros, nesse momento aqui, desse candle, ele montou uma barra elefante. Tá? Montou uma barra elefante, rompeu na média móvel de 20 períodos e fez aquela barra ótima, aquela barra de corpo pequeno próximo do extremo da barra elefante, que reforça o sinal. Então, na perda dessas duas mínimas era uma venda para buscar essa região aqui, entre esse topo e esse fundo. E que também cumpria até um pouco mais do que a projeção da própria barra elefante. Então, o mercado americano acionou isso aqui e nosso mercado também acionou. Não era uma barra elefante, mas já através de um zigue-zague descendente, um teste da média móvel de 21 períodos, onde esse candle tem mais volume, esse candle tem menos volume, o mercado perde as duas mínimas. A gente esperava então uma queda de uns 300 pontos, buscando aqui a banda inferior de Bollinger, foi exatamente ali, então foi bacana esse trade, tanto no rompendo o primeiro movimento, quanto nesse scalpzinho curto. Tá? Então esse foi o intraday do mini índice. Vamos olhar o gráfico do dólar. Aqui é o dólar perpétuo, sem qualquer tipo de ajustes. Nós tivemos uma sinalização importante de compra no dia 25, entre o dia 25 e ontem, né? Apesar da sinalização de compra, que foi um rompimento aqui de um máximo de bandeira no gráfico diário, o dólar vem corrigindo desde ontem até hoje. Tá? Essa correção, ela não desconfigura o cenário de rompimento, é claro que não deixa feliz quem entrou comprando o dólar, tá? Mas por enquanto que pode ser entendido como um pullback. A gente tem bastante suporte nessa mínima aqui, tá? Então é de se esperar que o dólar consiga segurar nesse patamar, isso aqui seja um pullback e retorno ao movimento de alta. Não há sinal para uma nova entrada, a gente não deve se afobar, ok? Mas por enquanto está tudo dentro dos conformes. Esse topo anterior também de certa maneira está sendo respeitado, né? A tendência é bem de alta, a gente está próximo da média móvel de 20 períodos. Se o dólar fizer um candle forte de queda, rompendo esse gap, daí a coisa começa a complicar. A gente pode fazer a leitura de um rompimento falso, e isso abriria espaço para o teste da zona de 3.300 aqui embaixo. Mas provavelmente o trade na venda ainda seria complicado. Tá? Então, resumindo, o dólar está corrigindo? Tá. Isso anula o sinal de compra de curto, médio e até longo prazo? Não, não anula. Tá? Pode até gerar stop, mas por enquanto a operação segue dentro dos conformes. No intraday, nós tivemos uma abertura em gap de baixo, abaixo deste topo que deveria idealmente servir como suporte. No início do pregão havia a possibilidade de ter um rompimento de linha d'água no dólar, gerando uma compra, mas o dólar não conseguiu romper a linha d'água e acabou fazendo esse candle um pouquinho mais forte de queda. Não é uma barra elefante, não é um rompimento de primeiro movimento, porque a gente tem apenas 3 candles aqui. Então o primeiro movimento tem que ter pelo menos uns 4 candles idealmente. Dessa forma, o primeiro movimento encerrou aqui, ficou meio esquisito. Então o trade no dólar não ficou claro, eu não teria buscado nenhuma operação aí. Tá? Mas o viés do dólar é baixista e pelo intraday o suporte se encontra em 3.530, então tem espaço para cair um pouquinho mais. O juro, tá? Corrige, DIF 17, está olhando aqui no gráfico diário, está fechando esse gap, tá? Isso deve levar a um pouco mais de queda para testar esse fundo anterior, mas não vejo trade aí,
O que é mais provável acontecer é que o juro fique oscilando de forma meio errática entre os 13.720 e os 14.360. Certo? Então é isso. Então vamos partir para os papéis. Antes, só um comentário. Eu já me sinto bem à vontade gravando aqui o Farol. Eu não vejo muita necessidade de parar a gravação e regravar tudo porque o meu celular enlouqueceu ou porque eu me embananei aí com alguma palavra. Tá? Eu quero que vocês entendam que é tarde da noite, a gente está cansado depois de um longo dia de trabalho, de operações, e regravar e reiniciar do zero é tomar um tempo enorme. O tempo que já foi gravado, o tempo para regravar, o tempo para subir vídeo. Então, quando acontecer qualquer coisinha, vocês relevem, ok? Façam essa gentileza. Vamos lá, Vale. Então, a gente viu na Vale, né, e em outros papéis, como também Petrobras, um candle ontem que permitia entender um repique. Né? Em que tinha essas máximas aqui dessa consolidação lateral que poderia ser um obstáculo, tá? Então não era o melhor sinal para uma entrada, mas um trade curto até talvez valia. Se a gente conseguisse achar uma brecha para intraday para entrar, até melhor. Bom, o que aconteceu na Vale? Ela fez uma barra bem forte, teve mais de 8% de alta, abriu em gap, isso aqui até se enquadra um cenário de gap de fuga, então a superação na máxima seria um sinal de entrada, mas eu acho que é um sinal meio ruim, apesar de ter uma distânciazinha razoável na média móvel de 20 períodos, é ruim porque a gente está testando esses fundos anteriores. Okay? Então até acho que a Vale sobe mais um pouquinho, mas não acho que ela vá muito mais. Como eu já havia mencionado, para acreditar num movimento de alta mais amplo na Vale, tá? Isso aqui tem que se transformar num rompimento falso. E por isso que se você transformar num rompimento falso, a Vale tem que subir bem acima dessa linha vermelha e idealmente fazer um zigue-zague para cima. Isso mudaria o cenário, por enquanto ela está bem direcionada para a queda. Tá? No intraday, nós tivemos um primeiro movimento na Vale, como brecha intraday para uma compra, mas concordo que era um rompimento muito distante da média móvel de uns períodos e dava medo de fazer a operação. Mas quem fez a operação aqui conseguiu levar o trade para um gain. Tá? Como o gap também foi um pouquinho grande na Vale, do ponto de vista de swing trade, ficou difícil de operar dentro do meu modelo, porque eu uso um limite. Tá? Então a Vale escapuliu e no intraday ficou um pouco caro. O trade no índice foi muito melhor, muito melhor. A Petrobras então também abriu gerando gap, tá? Abriu próximo da mínima, foi embora, tem espaço até a próxima faixa de obstáculo entre os 9,35 e esse fundo anterior, então ela provavelmente vai continuar no movimento de alta, um gap de fuga aqui, o trade de gap de fuga aqui é mais interessante que o da Vale, a superação dessa máxima, estou abaixo da mínima, mas eu também prefiro focar no intraday. Também preferia focar no intraday de hoje para operar o rompimento dessa resistência e ficar posicionado para esse movimento de alta. Só que, pessoal, o mercado abriu muito forte e foi subindo, não deu brecha para entrada na Petrobras. Então, nesse sentido, foi um dia ruim nesses dois papéis. Tá? Infelizmente. Setor siderúrgico, a gente via possibilidade de um bom repique, tá? Em especial em CSNA, que eu via como o sinal mais forte, né? Porque já tinha rompido os obstáculos de gap, considerados que até uma barra de ignição, e realmente acho que foi o movimento mais forte, 9,87% de alta, enquanto os em Minas fez 5,88% e Gerdau fez 10,88%. Bom, Gerdau acabou indo mais, no finalzinho ela conseguiu puxar um pouquinho mais. Mas enfim, depois era Gerdau e por último CSNA. Então ambos os papéis conseguiram subir bem. A Gerdau ainda tem um pouquinho de espaço para subir e encontrar obstáculo no 5,62 da média móvel de uns períodos nesse fundo anterior. Então deve insistir um pouco mais na alta, mas talvez já para formar algum candle feio no pregão de sexta-feira. No intraday, outro papel que fez tanto uma barra elefante quanto um primeiro movimento meio afastados demais da média móvel de 21 períodos. CSNA tem mais espaço que Gerdau para subir, a média de 21 períodos está mais longe, esse fundo anterior também está mais longe, a correção no tempo é bastante curta também, então a gente deve ver o papel insistindo um pouco mais. Então vale a pena ainda ficar bastante olho nesses papéis para day trade.
Tá? No intraday aqui também não teve aquela entrada super clara. Curiosamente, a entrada melhor no intraday, na minha leitura, foi em Uzi Minas, o papel que subiu menos. Tá? E estávamos mostrando mais fraco, vê que bateu na fronteira 2 do gap e deixou uma sombra superior. Tá? Não é o papel que tem maior potencial, continua sendo o CSNE e Gerdau como um movimento de alta, apesar de a gente ainda estar distante da média móvel de 20 períodos, o papel que já está demonstrando uma certa fraqueza. Mas no intraday, nós tivemos uma formação mais clara na minha leitura aqui de rompimento de primeiro movimento, o movimento não estava tão esticado, o rompimento ocorreu aqui e conseguiu buscar 13,2%, quando o alvo pela técnica da volatilidade era de 2,6%. Então teria cumprido aí RP. Setor bancário, Bradesco também vai prosseguindo o seu repique, também começa a aproximar na zona de resistência em 25,30, já baixa na média móvel de 20 períodos, mas acho que insiste um pouquinho mais. Mas, de novo, o filé já foi. Itaú passou da média móvel de 21 períodos, como está no meio aqui das retrações, acredito que o papel vai mais. Por volta dos R$30 a gente deve ter um obstáculo intermediário mais significativo. Entre 29, 20 e 30 reais, eu iria mais aqui para os 30 reais. Banco do Brasil também vai repicando, está ao mesmo passo que os em Minas, mais ou menos. Foi o papel que gerou o melhor day trade do setor e já mostra uma certa fraqueza. Tem espaço para subir? Tem, mas o candle de hoje já mostra certa fraqueza. Qual que foi o day trade? Também aqui um rompimento de primeiro movimento, mais claro que nos outros papéis. Dava para operar tranquilamente. Rompimento com bom volume. O alvo para volatilidade seria 2,2%. Nesse fechamento para cima, nós tivemos 2,2% da máxima do dia. É claro que tu percebe que a máxima... É claro não. Na máxima tu percebe que foi 19,70. Deixar uma RP ou um encerramento de um trade no valor redondo não costuma ser uma boa. Então, se fosse buscar aqui 12,69, tu alcançava essa RP com certeza. Legal. Então, esses foram os principais papéis. Em termos de novos papéis que eu posso comentar, não tem muita coisa, porque a maior parte dos sinais ocorreu já anteontem ou ontem. Então, a maior parte dos papéis estão em desenvolvimento de sinais que já ocorreram. Ou acionaram hoje sinais de ontem. Mas vale destacar a Eletropaulo. O setor elétrico continua fraco, em especial CEMIG. CEMIG está muito fraca, pessoal. Parece estar desenhando uma ilha para romper para baixo e afundar bem mais. Mas Eletropaulo consegue montar um candlezinho branco hoje com um volume significativo em cima da média móvel de 200, com uma distânciazinha razoável para a média móvel de 21 períodos. Não é a operação que eu farei em termos de swing trade, mas é o papel que eu quero acompanhar amanhã no intraday e buscar alguma brecha para compra. Tá, claro, a brecha tem que ser boa para a gente querer operar. Então me chama a atenção a Eletropaulo. EZTC3 também me chama a atenção, a gente tem uma crescente de volume comprador aqui. E a gente tem um pivô de alta, já com a média móvel de 20 períodos virando para cima. Essa sombra superior não me agrada muito, principalmente porque bate nessa zona onde tem um fundo e tem um topo, mas o volume é significativo. Aí pode valer uma posição pequena aí, ou pelo menos a gente acompanhar no intraday de novo aquela velha história, buscar alguma brecha para compra. Goal 4 foi um dos papéis que mais subiu hoje. Eu preferia o sinal de retorno à média de Gerdau ontem, mas a Goal subiu 17,77%, foi um tremendo movimento. Tá? Não deu uma brecha muito clara no intraday para entrada, não deu. Mas mesmo com esse forte movimento de alta já hoje, o papel ainda tem uma certa distância para o obstáculo do fundo anterior e da média móvel de 20 períodos. De forma que ainda deve subir um pouco mais e, portanto, é um papel que a gente deve ficar de olho no intraday. Dá para buscar alguma brecha. Falando em intraday, papéis que chamaram a atenção hoje, BBSC3, gerou aqui um rompimento de primeiro movimento interessante, fluiu bem o trade, quase 3%. Braskem, outro trade interessante. Como aqui o rompimento se deu com muito volume, o ideal era entrar na superação da máxima, teria fluído bem, mais de 4%. BVMF, bem bonito esse rompimento. Aqui eu também entraria por confirmação por conta do volume que não foi tão alto, mas o padrão em si está muito bonito. Tá? Conseguiu subir ali próximo de 3%. CCRO.
também fez um primeiro movimento. E a forma como fechou pede pra gente acompanhar amanhã. Bandas muito estreitas, boas chances de dar porrada amanhã para um lado ou para o outro. Gol não foi muito longe, rompeu bonito, com bom volume, mas subiu só a 2%, não cumpriu a volatilidade e acabou gerando stop a perder essa mínima nesse candle mais feio. Mas foi um stop praticamente no 0 a 0. JBSS, outro papel que inclusive a gente estava olhando, a gente comentou esse papel ontem, né? Eu via como interessante a superação dessa máxima aqui no papel. Portanto, era um papel para, no mínimo, olhar no intraday. No intraday a gente teve um sinal de entrada através desse candle aqui, teve bom volume, mas o papel não conseguiu fluir, subiu aí quase 1% só, depois acabou gerando stop pela média móvel de 9 e realmente não fluiu. Então, fora os outros papéis que já haviam sido mencionados, esses foram os outros ativos que chamaram a atenção do ponto de vista de day trade. Ontem eu me esqueci de mencionar a Velite, né, aquela operação de compra aqui em Velite fluiu muito bem. Ontem ela fez um baita de um candle de ignição. Acionou hoje, dava para sair em compras? Até dava. A proximidade com a média móvel de 20 períodos me incomoda, mas o fato de ter feito esse candle hoje, tá, corpo pequeno, próximo da máxima, deixa o cenário mais interessante, pelo menos para a gente operar no intraday. Então, foco em Velite amanhã, no eventual rompimento aqui dessa faixa dos 47,65, 47,60, 47,65, bandas bem estreitas, a gente tem que ficar atento. E a BTW3 também fez alguns pregões atrás, uma barra de ignição, ela acionou, ficou um pouquinho travada aqui, mas está com cara, a gente vai conseguir passar para cima. Pessoal, se passar para cima nesse ponto, o papel deve dar uma decolada e buscar esse alvo aqui dos 19,34 com certa facilidade. Então vamos ficar atentos também a esse papel. Para quem assistiu até o final, tem um recado. No site vocês vão ver um banner com uma promoção que o Stormer está lançando, tá? Chamada pelo Stormer, que é até esse final de semana. Todos os produtos da nossa loja, todos os treinamentos vão estar com 40% de desconto. Tá? Eu sugiro, aproveitem, porque esses treinamentos que a gente tem hoje, eles não vão estar mais disponíveis. Tá? Eles vão ser, logo, vão ser retirados. E eles não estarão mais então acessíveis. E esses treinamentos são muito bons. Eles estão um pouco antigos, alguns, mas continuam muito válidos, porque o entendimento de mercado não muda. Tá? Mas, para quem adquire, né, esses treinamentos, eles vão ficar para sempre ali na biblioteca de cursos dentro do nosso site. Então, no futuro próximo, eles não estarão mais disponíveis à venda esses treinamentos. Mas quem adquirir vai ter sempre esses treinamentos à disposição. Então, dê uma olhadinha lá, aproveitem. E no mais era isso. Eu fico por aqui. Uma boa noite quinta-feira para quem assiste hoje, uma boa manhã de sexta-feira para quem assiste no dia seguinte e nos vemos no nosso site. Abração.